Bom, senhoras e senhores, reiniciando os nossos trabalhos, nós vamos falar agora sobre o Plano Nacional de Reuso. Nossa palestrante, Helene Kubler, gerente sênior de projetos na CH2. Por favor, senhora Helene. Obrigada. Boa tarde a todo mundo, ou todo o que sobra, né? Então, primeira coisa, eu quero agradecer o convite, obviamente, e também a todos que ficaram para essa última palestra. O bom dela, normalmente, é que vai falar do Brasil, e além do São Paulo, onde fazer reuso no Brasil e como o governo federal pretende ajudar, né? Então, assim que conseguir. Então, projeto reuso, isso vai ser o tema hoje. Antes de começar com os detalhes, eu quero dizer que eu estou aqui ao pedido do Ministério da Cidade, que queria apresentar, mas está um pouco turbulente hoje em dia em Brasília. Então, o Ministério, como todo mundo já sabe, provavelmente vai ser extinto, mas as ações deles vão ser repassadas para outros ministérios, e na questão do reuso vai ser bastante importante. Então, a coordenação do projeto era do Ministério da Cidade, mas a gente tem também o ICA, que foi o coordenador, e temos a Cristina aqui, que conseguiu vir hoje. Financiamento, que precisamos agradecer ao Banco Mundial. Só vou acertar isso para não ficar. E parceiros importantes como a ANA, né, a Agência Nacional das Águas, que tem, obviamente, a gente falando de reuso, fala de recurso hídrico, e foi um parceiro extremamente importante, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Integração Nacional. E, além desses, tivemos mais de 300 partes envolvidas através de workshops, oficinas através do Brasil, não só na região aqui no Sudeste, mas também no Sul, no Nordeste, onde a questão da água é bastante preocupante. E, para finalizar, quem foi parceiros importantes é o Ministério da Saúde. Isso eles não eram na lista inicial, mas quando se trata de reuso, isso foi bastante falado hoje. Obviamente, os aspectos de saúde são importantes, então trouxemos o Ministério nas conversas. Então, o que é esse projeto de reuso? Estamos falando de o projeto era o objetivo principal, né? Era formular uma proposta de plano de ação para instituir uma política de reuso de efluente sanitário tratado no Brasil. Daí surgiu a palavra mais curta de projeto reuso. Mas duas coisas importantes. Primeiro, a gente queria que essa proposta fosse realista, para não ser um sonho que nunca acontece. Reuso pode parecer uma solução maravilhosa, mas é complicada, demanda muitos esforços. Então, a gente queria realmente trazer algo para o governo federal que possa ser implementado. E uma solução integrada com as leis, políticas e programas existentes. Tem muitas leis no Brasil, então essa questão da integração, não criar mais uma lei, era algo que a gente queria considerar logo no início, e trabalhamos então na integração com duas leis principais, a Lei das Águas e a Lei do Saneamento. Eu vou já falar das conclusões principais, para quem precisa sair daqui a 10 minutos e não pode ficar até o fim. Mas são 2 slides, e depois, durante a apresentação, vou falar mais do conteúdo, do porquê. Mas, só rapidamente, a proposta ela tem essa visão, que eu acho bastante simples, e a palavra avançar já foi usada hoje de manhã. A gente quer avançar com a integração de reuso,
no portfólio de fontes de águas. A gente teve o caso de Israel, de México, vários lugares onde, pouco a pouco, em vez de só usar águas superficiais, se usa cada vez mais águas subterrâneas, dessalinização. Então, a gente só quer trazer reuso dentro desse portfólio. E isso vai variar. Em uma região vai ser muito pouco, uma outra vai ser muito mais, especialmente num país do tamanho do Brasil. Reuso não vai fazer sentido em todos os lugares, especialmente no curto prazo. Segundo ponto importante, vou voltar depois, é a meta. A gente trabalhou como governo federal para dizer, bom, onde estamos hoje? Então, fizemos um inventário e somos aqui em 2017, no passado, com uma capacidade instalada de mais ou menos 2 metros cúbicos por segundo. Aonde queremos chegar? E a gente definiu uma meta daqui a 2030 de 10 metros cúbicos por segundo. Parece pouco, mas é muito. O Fernando mencionou, né, que aquapolo seriam 8 aquapolos a mais no Brasil em 10 anos. Quando a gente sabe do tempo que leva para implementar, a gente tem bastante a fazer. Mas eu vou voltar depois para isso. Principais ações imediatas. A gente desenvolveu um plano de ação, mas no final a gente queria criar uma certa urgência, né, no governo federal e definir 2 eixos de ações. Um primeiro que é o fortalecimento da liderança. A gente falou, precisa de vontade. Sem vontade, reuso não vai acontecer. E não é vontade durante a seca, é vontade permanente. Hoje, amanhã, o dia seguinte, quando chover, quando parar de chover, essa liderança tem que continuar. E provavelmente é a coisa, às vezes, mais complicada. Segundo eixo, especialmente quando se considera o número de projetos que existem no Brasil, é criar mais exemplos. Eu adoro o Fernando, adoro a apresentação dele, mas o que a gente quer é que tenha aquapolo e mais um projeto e um terceiro para criar mais exemplos, onde a gente pode falar de custo, de cada um é uma história, né? Então, isso que o governo federal tem que ajudar a fazer dentro dos limites das atuações deles. Ok, então isso é o resuminho. Quem não quer saber mais pode ir agora tomar uma cerveja. Quem quer saber os detalhes pode ficar. Bom, aí voltando no começo. Qual foi o foco do nosso projeto? Era reuso planejado. A palavra planejada é importante, porque, como a gente já mencionou, o reuso já acontece, a gente já, uma cidade como São Paulo, já tem o Rio Tietê, que abastece outras cidades, então o reuso acontece. O que a gente quer dizer é no sentido de planejar. Então, um portfólio de água, a gente quer saber o quanto vai vir de conservação, quanto vai vir de dessalinização, o quanto vai vir de reuso. E a gente focou no efluente sanitário tratado. Então, em condições, né, que tem proteção para a saúde pública, para o meio ambiente, para os usuários, usos múltiplos, e a gente focou no efluente municipal, não tanto nos efluentes industrial. Aqui vocês vão ver várias modalidades ou ilustrações. A gente olhou para todo tipo de reuso, inclusive o reuso potável. Aqui tem uma foto de um reuso de recarga, né, na Flórida. Aqui a gente tem fotos. Eu não estou conseguindo. Aqui. Esse é um projeto, na verdade, no Brasil, em Santa Catarina. É um resort onde eles produzem água de reuso no local, usam para irrigação de golfe e também até fazem, eu escutei falar, recarga de aquífero. Obviamente, a gente tem aquapolo como exemplo de reuso industrial, e aqui é um reuso de agrícola na Itália. Mas você vê na foto, isso se tratou bastante hoje, que a ETI ela fica no meio da agricultura, voltando a essa questão do transporte, né? Reuso acontece onde há a possibilidade de fazer perto. Bom, isso era sobre foco. Eu tenho os mesmos problemas que você teve, que
que não quer avançar mais. Aí como que eu resolvo? Eu clico até acontecer? Ah, já! Ah! Tá bom. Então, impulsionadores de projeto. Por que a gente teve esse projeto? Por que é importante e continuará importante? Eu acho que isso também foi falado bastante hoje. Como que as pessoas mudam, eles mudam por necessidade. E então, estresse hídrico, crises hídricas. No Brasil tem aumento da população urbana. Temos mudanças climáticas, algumas pessoas acreditam, outras não, mas ninguém pode não acreditar quando você vê vazões diminuindo ano por ano na entrada de uma represa. Foi o caso de Perth, onde eles perderam, em 70 anos, 70% da vazão das reservas. Então, mudou a cabeça das pessoas. Obviamente, eles tinham que fazer algo diferente e começaram a fazer a dessalinização reuso, quando antigamente eles só tinham represas e usavam águas superficiais. Aí tem outros fatores impulsionadores, mas estou ilustrando, especialmente para quem não é do Brasil, né? Esse mapa é da Agência Nacional de Águas e mostra a parte amarela, né? Onde tem estresse hídrico nas condições hidrológicas normal, então fora secas, e em condição de população de 2016. Então, esse mapa vai piorar, e cada ano que passa piora. E a gente não pode perder mais tempo em atraso na infraestrutura. Então, são vários, através do nosso projeto, foi um projeto de 2 anos. Acho que uma das coisas que vamos deixar, nós somos consultores, então a gente vai sair, mas são produtos que são disponíveis nesse link aqui da Interáguas, é o portal da Ana, e são vários produtos, todos em português, com várias referências. Então, tem, por exemplo, um produto que é experiência com reuso. Por exemplo, tem um projeto do México que está descrito, outros projetos na Austrália, tem projetos como o Aquapolo, a gente descreve um pouco mais do projeto. Então, podem usar esses produtos como referência. Tem um sobre critérios de qualidade, que documenta um pouco quais são critérios usados através do mundo, o que poderia se aplicar no Brasil. Tem um sobre a potencialidade de reuso. A gente fez um estudo através do Brasil inteiro, das quantidades, onde há já condições de estação de tratamento de esgoto existente que poderiam ser aproveitadas, onde há necessidade de recursos de aumentar a disponibilidade hídrica. Então, esse é um dos produtos. Tem um que é sobre só financiamento, quais são os programas já existentes que permitem financiar, talvez, projetos de reuso. E hoje eu vou falar do número 6, que é o plano mesmo, né, a política de reuso, mas tem um enorme trabalho para conseguir isso, que eu convido vocês a consultar, a usar, a compartilhar. Acho que mais pessoas sabendo de reuso, mais a gente vai conseguir avançar. Não? Bom, então, o conteúdo do plano ele vem com várias secções de contextualização de projeto, potencial de reuso no Brasil e principais conclusões e recomendações. Eu vou rapidamente falar do contexto global, porque eu acho importante, depois, quando a gente fala da política, entender como isso compara. São dados um pouco antigos, são de 2008, mas isso mostra o reuso planejado, né, de efluente sanitário tratado no mundo. Então, em 2008, tinha 21 milhões de metros cúbicos por dia, ou mais ou menos 245 metros cúbicos por segundo, sendo usado no mundo, em 43 países. A produção e o uso maior era nos Estados Unidos, você vê, a gente tem Israel aqui, 5%, esse número está crescendo, México 4%, mas agora com o Matatunilco vai subir bastante.
Na China, você também vê que é muito baixo em 2008. Hoje em dia, grandes cidades como Beijing e outras estão implementando reuso para uso urbano. Então, esse também está evoluindo bastante. Tá? Mas sempre voltou a falta de água doce limpa ou potável, porque aí você pode justificar os investimentos sendo necessários. Quais são as tendências no mundo? Primeiro, reuso em todas as modalidades, seja agrícola, industrial, mas também potável, está crescendo. Então, é lento, cada um quer fazer mais rapidamente, mas tem essa tendência sistemática. O reuso ele se encaixa especialmente em cidade grande, nessa ideia de fazer gestão integrada de recursos hídricos. Eu acho que você mencionou essa necessidade de pensar não linearmente, mas realmente de maneira integrada. Então, a gente fala de water sensitive cities. O público, obviamente, tem suas opiniões e, às vezes, não sabem muito o que é reuso, mas a aceitação está crescendo. Por quê? Porque tem cada vez mais exemplos a mostrar. Exemplo de sucesso em vários países. Então, isso a gente pode utilizar para convencer que é uma coisa que não tem o risco, se for bem feita. E aí eu vou voltar nesse assunto de o que é bem feito. E, finalmente, eu acho que isso eu queria apontar, porque falamos de custo da água, e nas regiões de estresse hídrico, eu acho que a coisa mais difícil para o público entender é que eles vão ter que conservar a água, fazer reuso, e, ao mesmo tempo, vão ter que pagar o mesmo custo ou mais. E isso é difícil explicar, eu acho que demanda coragem de explicar para as pessoas. Infelizmente, você vai ter que gastar menos no seu celular e você vai ter que pagar mais água, porque senão você não vai ter água. Mas a gente tem que começar a falar isso. Isso é importante. Então, bom, agora as principais conclusões e recomendações. Primeiro, política proposta. Então, o texto completo é avançar com a integração do reuso planejado no portfólio de fonte de água, disponível para diversos usos, contribuindo assim para a melhoria da disponibilidade hídrica e também promovendo melhores condições de saneamento. A segunda parte aí de promover melhores condições de saneamento eu acho importante, especialmente no Brasil, onde ainda tem bastante a fazer na questão de coleta de esgoto e tratamento de esgoto. A população ela não vê necessidade de coletar o esgoto, porque não vai ser aproveitado. Joga no lixo, como a gente joga plástico. Então, mas se você começar a dizer, não, cuidado, esse esgoto que você está jogando fora, porque você não tem ligação para a rede, é um recurso, é valioso. A gente poderia tratá-lo, coletar, tratá-lo e reaproveitá-lo. E para a agricultura, que poderia ajudar a economia da região. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar reuso de maneira integrada, realmente. É um recurso que explicar às pessoas que eles têm um benefício para eles de fazer isso. Então, quais são importantes especificidades brasileiras quanto ao reuso? Quando você pensa qual vai ser o potencial do reuso, você tem que pensar nos fatores limitantes também, qual é a velocidade de poder desenvolver reuso. Primeiro, tem várias oportunidades em melhorar a disponibilidade hídrica em vários lugares. A gente mencionou redução das perdas, conservação. Pode ser que numa área de dessalinização é a melhor solução. Pode despoluir um rio. Reuso tem que se encaixar e, às vezes, comparado à conservação, se conservação dá para fazer, não vai ser interessante, é melhor fazer conservação. Outros lugares no Brasil, onde tem até ainda hoje 60% de perda na rede de distribuição, provavelmente vai ser melhor reduzir as perdas.
Outro fator limitante, obviamente, é o índice de coleta de esgoto que eu mencionei. 2015, o índice era de 55%, então isso reduz a fonte. A gente nem tem a matéria-prima para fazer reuso. Mas isso vai evoluir. Isso, à medida que o tempo passa, que os investimentos são feitos, vai ter mais água, o esgoto a ser reaproveitado. Mesma coisa para o índice de tratamento. Eu acho também que no tratamento ainda não, talvez tenha operadores de estação de tratamento de esgoto aqui na sala, mas a questão do monitoramento e controle. Assim que você começar a fazer reuso, você tem que ter um cuidado maior, né, com monitoramento, controle, você tem que caprichar. Eu acho que o Renato falou isso da Sanasa, que dar amor, né, carinho ao esgoto. Mas isso é realmente importante para quando se pretende fazer reuso. Até para criar confiança como público, porque você vai potencialmente trazer isso nos vasos sanitários que as pessoas vão usar, porque você vai irrigar plantas que as pessoas vão comer. Então, obviamente, as pessoas não são estúpidas, elas vão querer ver a qualidade. E, obviamente, tem outras especificidades, como o arcabouço legal e regulatório ainda em estágio inicial, mas já está autorizado o reuso, né? Então, eu acho que isso a gente pode superar. Bom, são algumas das especificidades, eu não vou entrar em todas. Aí, algo interessante que fizemos, não é perfeito, mas é um ponto de partida, é um inventário preliminar de onde tem reuso está sendo feito. Então, esse mapa traz essa informação, também está nos produtos que são disponíveis, como eu falei. Então, você vê todas as bolinhas amarelas, são projetos em operação, e aí você tem as bolinhas laranjas, desculpe, que são projetos em avaliação. Por exemplo, na Sanepar, em Curitiba, está tentando fazer um projeto um pouco igual à Aquapolo, né? Eles têm uma estação de tratamento de esgoto perto de um grande polo industrial, eles querem montar, mas, por enquanto, eles não têm os detalhes, vão fazer um estudo de viabilidade. Durante a seca no Espírito Santo, também eles estavam considerando do reuso industrial. Então, tem algumas bolinhas, não muitas, mas isso é o nosso ponto de partida. Então, com 2 metros cúbicos de capacidade em operação, é um pouco essas especificidades brasileiras e como o reuso evoluiu no mundo, a gente desenvolveu essa meta. Então, qual é a meta proposta? E aqui a gente vê 3 gráficos. O primeiro é a vazão de retirada de água bruta em metros cúbicos por segundo por setor no Brasil. Então, um pouco como no caso de Israel, mais da metade vai para a irrigação. Acho que tem uma parcela um pouco maior que vai para a indústria e uma grande parte que vai para a cidade, né? 492. E daqui a 2035, essa parcela urbana vai crescer para 650, eu acho. Então, você pode imaginar que se as fontes não aumentarem, que vai ter cada vez mais conflito entre a cidade, a agricultura, a indústria, e o reuso tem que ajudar. E vai fazer uma pequena parte no início, mas se nem começarmos, aí nunca vai ajudar. Então, a ideia dessa meta que você vê no segundo gráfico é de botar reuso no mapa. Então, são 10 metros cúbicos por segundo, comparado à vazão de retirada no Brasil de 2000, é uma gota, né? Mas é uma gota importante, porque é uma gota que são equivalente a 10 vezes Aquapolo, são 10 Aquapolo no Brasil, né? E isso vai possibilitar mais. Então, é a razão que, a longo prazo, se esses 10 acontecem, aí, como o volume, né, de esgoto que vai ser gerado, coletado, tratado, vamos poder chegar em 100 metros cúbicos por segundo ou mais. Mas isso tudo depende desse primeiro 10. Sempre os primeiros passos que são os mais difíceis, né? Igual uma criança. Temos que aprender a andar.
Isso só apenas voltando à comparação com outros países, né? Esse 10 metros cúbicos por segundo, a gente teve durante as oficinas reações, mas isso é muito pouco. Mas o que é muito pouco, né? Primeiro, é 5 vezes mais do que você tem hoje. E quando você compara, então, Israel, eu acho que eu tenho 11 metros cúbicos por segundo em 2008, hoje, pelo que você mostrou, é mais 14 metros cúbicos, então seria o equivalente do que eles já desenvolveram em Israel. Na Califórnia, em 2009, eles reaproveitaram 26 metros cúbicos por segundo. Eles têm um objetivo para 2030 de 50 metros cúbicos por segundo, então cada vez mais. Isso não impede que tenha incêndios, mas ajuda cidades como em San Diego, Los Angeles. E eu acho algo interessante, o último ponto ali, é que reuso em 2009, representava menos de 5% da vazão de retirada do Estado. Então, você pode perguntar, então, por que o Estado se preocupou? Menos de 5% é nada. É nada para o Estado, mas para certa cidade está mais de 10%. A cidade de San Diego tem um objetivo de chegar a 35% do reuso de água como parte do portfólio. Então, faz uma diferença. Então, o Estado tem que apoiar a nível estadual para que aconteça a nível local. Isso é muito importante, e isso foi verdade, ao mínimo na Califórnia, mas eu sei dos outros estados. Então, voltando ao reuso no mundo, essa proposta de 10 metros cúbicos por segundo colocaria o Brasil neste mapa, mais ou menos entre Síria e Espanha, se eles não avançarem mais do que eles estão avançando hoje. Então, e eu quero dizer, 2030 parece longe, mas são apenas 12 anos. Passa rápido. O meu filho tem 12 anos e passa muito rápido, então não temos muito tempo. Não. Bom, como chegar no 10 metros cúbicos por segundo? Beleza, 10 metros cúbicos por segundo. Então, a gente definiu no nosso trabalho, com base nessa avaliação do potencial de reuso no Brasil, quais seriam as aplicações, essas modalidades que a gente tem que apoiar. O primeiro, não que é o mais fácil, porque o Fernando vai discordar que é fácil fazer reuso industrial. Não é fácil, mas ele é mais em um ambiente mais controlado. Então, ir perto de desertos tem uma necessidade grande da indústria, especialmente pela lei das águas, porque são os primeiros a ser cortados durante uma seca. A lei é tal que a água tem que ir para abastecimento humano e dos gados. Então, as indústrias sofrem. E se as indústrias sofrem, o PIB sofre. Se o PIB sofre, as pessoas sofrem. Então, a gente tem que trazer o Brasil em outros patamares. Então, eu acho que a parte do governo é de ajudar a fazer reuso acontecer para eles, e a parte das indústrias e de querer fazer para se beneficiar. Então, seria esse primeiro objetivo de aumentar o uso industrial em, no mínimo, 4 para 5 metros cúbicos por segundo até 2030. Segundo, seria o uso agrícola, especialmente em região que tem pouco tecido industrial. Eu estou pensando no Nordeste, em algumas regiões, talvez em Salvador, vai ter polos industriais interessantes, em Fortaleza, mas não é a verdade no Nordeste. Então, ali poderia se desenvolver mais o uso agrícola. E a questão urbana, a nossa experiência, reuso urbano, ele é complicado pelo fato de precisar rede de distribuição. Então, nem tem rede de coleta de esgoto, você já está pensando em botar rede de reuso, aí fica um pouco complicado. Então, no curto prazo, a gente vê mais oportunidade em novos empreendimentos, porque eles vão poder fazer centro comercial, shopping, eles fazem o sistema deles independente. Isso é um pouco mais viável do que
construir rede de distribuição, controlar tudo isso é bastante intenso. Então, provavelmente, isso vai chegar mais no médio e longo prazo. E, finalmente, a gente colocou como objetivo, em 12 anos, não necessariamente de implementar um projeto de reuso potável, mas de avançar na definição, achar um lugar onde talvez seja factível, estudar, falar, definir os detalhes. Então, várias ações podem ser tomadas, mas devem ser circunstâncias específicas e conto sustentável para conseguir essa sustentável no sentido de planejamento de recursos hídricos integrado. Né? Então, a gente teve várias categorias de objetivo, eu só falei das modalidades, mas a gente colocou também tamanho dos projetos, é sempre bom ter pequenos projetos, grandes projetos, fazer uma mistura. Territorialidade, isso tem a ver com a proteção dos usos múltiplos, porque, por exemplo, você está numa bacia longe do mar, vai ter alguém que está usando a água a jusante de você. Enquanto você está perto do mar, como é o caso do Salvador, eles estão jogando essa água, o esgoto tratado no mar. É uma região onde seria mais fácil reaproveitar esse recurso, porque ninguém vai sentir a sua falta, normalmente, a jusante. Né? Então, são questões de territorialidade um dos aspectos que a gente conversou bastante com o governo é a liderança, porque reuso é uma coisa nova. Tem alguns projetos, mas, em geral, para reguladores, para a população, é algo novo. Então, quando tem algo novo, que você tem que mudar muitas coisas, você tem que ter a liderança forte, né? Que pessoas que acreditam. O Renato, ele acredita da Sanasa. Ele é um bom líder nesse sentido. E como a ideia é que a gente quer ver reuso, esgoto sanitário tratado como um recurso valioso e para a integração na lei das águas, a ideia é que a liderança segue a liderança que foi estabelecido, o quadro institucional que foi estabelecido para recursos hídricos. Então, no âmbito nacional, isso significa que o Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, que a ANA, como agente reguladora, a nível estadual, a gente viu hoje a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, eles têm um papel extremamente importante para avançar na questão de reuso. E, obviamente, a nível de bacia, os comitês. Então, comitês PCJ, obviamente, possa fazer uma diferença. Só isso, obviamente, não é suficiente. Reuso envolve muitos parceiros. Então, esses parceiros, eles vêm dos municípios, das empresas e associações do setor de saneamento, então a Sanasa, todos esses patrocinadores de projeto, quem quer fazer projeto. Os usuários, na Israel, o Dani mencionou a importância de trazer os agricultores nas discussões, os usuários, é o mercado. Se o mercado não está convencido, não gosta do projeto, não tem projeto. Então, trabalhar com os usuários, trabalhar, obviamente, com as agências reguladoras, que, no final, vão permitir ou não o projeto. Profissionais, porque vão ter companhias que vão ter que fazer o projeto, montar, então tem que ter uma capacitação. A sociedade civil e a academia, novamente mencionando Israel, você mencionou a importância da pesquisa. Então, eles têm também que ser trazidos dentro desse grupo. Então, são muitas pessoas, e a razão que eu uso, às vezes, patina, né? Porque todo mundo tem opinião diferente, é a razão que a necessidade tem que ser forte, e que tem que ter alguém que reconhece que é importante, e sempre lembrar para todo mundo que é importante chegar no consenso. Né? Eu gostei da ideia da tabela única, um grupo que toma a decisão. Algo que a gente desenvolveu no projeto, nessa proposta de política, é
que a gente quer endereçar lacunas para tirar impedimentos ao reuso. O primeiro era uma lacuna no sentido de visão, objetivos, indicadores gerais. Eu já falei um pouco sobre isso. O segundo ponto, que era o principal quando a gente começou no projeto, era licenciamento e fiscalização de projeto de reuso direto não potável. Então, só vou falar desse agora, em um pouco mais de detalhes, que sobra só apenas 5 minutos. Então, qual foi o entendimento do problema nosso no início? Que já existia uma resolução a nível nacional que autorizava reuso não potável no território nacional. E que, a partir daí, como a professora Mônica Porto mencionou, cada projeto podia existir e ser licenciado caso a caso, com parâmetros diferentes, seja no Ceará ou em São Paulo. Esse cenário está mudando um pouco, né? A gente tem no Ceará tem uma resolução que estabelece critérios. A gente tem na Bahia, eu estava lá conversando com a Embasa há uma semana, eles têm uma resolução para reuso agrícola que define também parâmetros para reuso, e tem, obviamente, a resolução conjunta do governo do Estado de São Paulo. Então, a situação está evoluindo, e a questão era, às vezes, é restritivo demais, né? Tem impedimento, se não tem nada definido, então pode ser um risco para o usuário, para a população. Então, qual seria a melhor abordagem no âmbito federal? O nosso foco era realmente o que o governo federal pode fazer, ou pode ajudar. Então, no final do projeto, a gente decidiu para essa recomendação de abordagem, que é um pouco similar ao que está acontecendo nos Estados Unidos, que é um envolvimento mínimo dos órgãos federais. Por quê? Porque, como eu falei, reuso vai ser muito específico às regiões. E, no início, especialmente, tem que dar flexibilidade, porque senão não vai acontecer. À medida que o projeto acontece, você vai aprendendo e podem estabelecer realmente regulamentação mais detalhada. Então, a ideia é que, em nível federal, seriam publicadas orientações pelo Ministério do Meio Ambiente e, com a participação do Ministério da Cidade, essas orientações, a gente já desenvolveu a versão preliminar, e vai ser o Ministério, obviamente agora eu não sei quem vai ser o Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, tá vendo? Aí vai complicar. Mas que isso é um trabalho até de mais de capacitação, em que realmente a regulamentação ela fica como o Estado, cada Estado tendo a flexibilidade de decidir dos critérios, a maneira que eles querem licenciar esses projetos. Mas sem criar um vazio. Então, a ideia é que o governo federal ele vai acompanhar os projetos que são implementados ou não podem ser implementados para entender e potencialmente evoluir, sair dessas orientações. Mas as orientações é o que poderia conseguir fazer o mais rapidamente possível. Então, botar algo à disposição dos reguladores para os estados do Nordeste e do Sul e também para fornecer isso como uma orientação para os usuários, para que os usuários possam falar com os reguladores e ter conversas informadas. Bom, então, teve outras lacunas que a gente endereçou nos produtos, inclusive o licenciamento de projeto de reuso potável indireto. Foi um debate de como fazer. A conclusão era que já existe, como a CONAMA 357 a 460, um quadro para fazer reuso potável indireto. Então, por enquanto, a gente não queria mexer muito com esse conceito. Eu não vou passar todos, vocês podem ler, mas eu quero mencionar o número 7, que é o planejamento estratégico e definição de projeto. Então, isso é algo, como a ideia é que reuso seja integrado, ele tem que entrar nos planos de recursos hídricos integrado. E entrar em nível de detalhe suficiente.
Então, tem que definir qual é a ETI, onde são os usuários, qual vai ser a infraestrutura necessária, desenvolver custo, para poder realmente ter a discussão sobre a viabilidade de tais projetos, né? E recuperação de custo e tarifa também foi um tema bastante debatido e, novamente, são as lacunas. Para cada lacunas, a gente teve uma proposta de abordagem que está documentada nesses produtos que eu mencionei e que resultou, no plano de ações proposto. Esse plano de ações ele tem 29 ações. Devido às atribuições, né, de cada ministério, de cada entidade, os executores dessas ações, às vezes vai ser o Ministério do Meio Ambiente, às vezes a ANA, às vezes o Ministério da Integração. Então, são vários. Para cada ação, a gente definiu um executor. Agora, com a medida MP 844, a gente vai ter que revisar isso. Então, o ponto é que, sem liderança forte, para quem vai olhar esse plano, vai querer que seja executado, o reuso não vai avançar muito. Isso foi algo que a gente enfatizou no nível governamental, mas tem pessoas que querem manter o foco, né? E eu acho que a ANA, particularmente, as nossas recomendações foram muito para que a ANA tomasse essa liderança, como ministério na época da cidade, sendo um beneficiário, mas o líder tem que ser a ANA. Bom, eu não vou entrar, então, teve várias ações, que sejam políticas, o planejamento, o quadro regulatório, e sempre a gente tentou, quando a gente teve uma recomendação como quadro regulatório, a gente tentou fazer que seja também um instrumento de capacitação, né? Por exemplo, que haja sinergias entre essas várias bolas aqui. Pediram para concluir, eu acho que isso é quase o último slide. Então, quais são os eixos que eu falei? Principais ações imediatas até 2020 no âmbito federal. No eixo de fortalecimento da liderança, então, era reforçar a governança, a importância do reuso, botar objetivos e monitorar a implementação, especialmente em estados com bacias críticas. Os outros estados não precisamos se preocupar por enquanto. Eles vão chegar em patamar de bacias críticas talvez um dia, mas, no mínimo, avançar nos estados com bacias críticas. E promover parcerias. Parcerias com quem quer fazer reuso. Então, parceria com a Sanasa, parceria com o PCJ, ou outros que já têm vontade, parceria com a Sanepar, que está querendo fazer reuso industrial. E botar essas pessoas para conversar, como vocês estão fazendo aqui, como grupo de acompanhamento, né? Eu acho isso muito importante. E segundo eixo que eu mencionei, a criação de exemplos bem-sucedidos. No Brasil tem várias possibilidades. Algo que foi mencionado no caso de Israel, que é o terceiro ponto aqui, é estabelecer e gerenciar um programa de subsídio. É sempre difícil, demanda esforço montar um projeto que faça sentido. A gente está fazendo um estudo de caso para a CAESB, de reuso agrícola. Como vai ser um primeiro, vai demandar mais pesquisa, vai demandar mais reuniões com as agências reguladoras, vai demandar muito esforço que a CAESB não vai querer fazer, porque, por enquanto, no curto prazo, talvez tenha uma opção melhor, mais fácil. Mas é aí que o governo pode ajudar financeiramente para que eles tomem o risco. Não, vão estudar, vão fazer até o fim para que, finalmente, possamos ter um caso real de projeto de reuso agrícola que possa servir para todo mundo aprender. Então, isso é algo realmente importante. Eu acho que financiamento é bom, mas subsídio, às vezes, é necessário.
Bom, com isso, vou só mencionar mais 2 produtos que eu não listei no início, que acabamos agora, que é esse estudo de viabilidade de projeto de reuso agrícola, onde analisamos todos uma boa referência, né, de como fazer. Analisamos a questão da qualidade de água, custos, como isso se encaixa na gestão integrada de recursos hídricos do Distrito Federal, muitas aspectos interessantes. E também tem o produto 9. Eu não sei se estes já são disponibilizados no mesmo site, mas daqui a uma semana ou 2 vocês vão ver eles. E tem o plano para a publicação das orientações para a regulamentação do reuso direto não potável. Então, o que esse último produto ele pegou critérios de qualidade e a gente montou de uma maneira que parece mais orientações, foi revisado pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério do Meio Ambiente. Obviamente, vai ter outras modificações, mas eu acho que já é uma boa referência para usar. E, para finalizar, eu trabalhei 10 anos na Califórnia. O meu maior projeto foi um projeto de reuso agrícola. Levou 10 anos entre o momento que as pessoas começaram a pensar nele e até o momento que ele ficou operacional. Leva tempo. Então, leva tempo e muitas pessoas que querem fazer. Então, é um compromisso coletivo. No Brasil é ainda maior, que tem o nível federal, nacional, estadual, local. Então, boa sorte com isso, mas continua falando até quando começar a chover. Né? E eu volto em 2030 para ver o resultado. Obrigada. Nós agradecemos a Helene pela sua apresentação. Gostaria de, antes que os senhores, por favor, quem vier amanhã, não se esqueçam o crachá, que nós não vamos estar fazendo crachá amanhã e será necessário para que vocês possam ir lá para o Aquapolo. Então, por favor, cuidem bem desse crachazinho de vocês aí, por gentileza. Nós vamos abrir agora um espaço para perguntas. Gostaria de saber, quem tem pergunta, por favor, se manifeste. E, da mesma forma, aqui, lá no fundo depois, da mesma forma que na parte da manhã. Pergunta para quem e de forma objetiva, por favor. Pode perguntar. Boa tarde a todos. Sou André Zupo, do Projeto Avança Brasil. Minha pergunta vai para os palestrantes do período da tarde, o Aquapolo, o Ministério das Cidades. Acho que não cabe tanto ao Banco Mundial, mas em relação ao nosso país, a gente percebe que ainda há um sonho muito grande, até por parte das instituições, de fazer com que a população possa entender. E eu vejo uma preocupação nessas palestras, o que foi falado, a Sanasa também poderia falar, a respeito de como levar isso para a população entender e desmistificar um pouco, porque senão a gente não vai andar. E aí eu quero saber da preocupação também por parte, principalmente do Ministério das Cidades, com a mudança de governo, se há riscos e se há possibilidade de transferir esse poder, entre aspas, para a agência reguladora e tirar um pouco das mãos do governo para virar algo mais como uma política de Estado. O que você pensa disso, se é que pode falar isso? Eu sei que o governo está finalizando, mas, de toda forma, é a minha pergunta. Muito obrigado. Bom, primeiro, não sou do governo. Apenas uma consultoria que dá recomendação. Mas a recomendação que demos, na verdade, foi na questão da liderança, que precisa de continuidade. E a razão que a gente está falando que a ANA, que é uma agência reguladora, que é mais estabelecida, que tem técnicos de carreira, que é mais estável, e que cuida de recursos hídricos, né, no Brasil, de ser esse ponto central. É a razão que os produtos estão no site da ANA. Eu acho que eles entenderam isso muito bem e tem
Eles têm um departamento de planejamento de recursos hídricos, com uma pessoa, um superintendente muito jovem, muito alinhado com essas ideias. Eles estão querendo fazer. Então, já eles estão trazendo na bacia do Rio Grande essa ideia de trazer reuso dentro do planejamento de recursos hídricos. Então, tem a vontade, eu acho que tem realmente uma boa vontade. E quando eu falei do reuso, a razão que eu falei que o reuso industrial é um pouco mais simples vem também do fato que a população não é tão envolvida, não tem uma interferência grande. Então, é uma das razões que a gente pensa que vai avançar mais rapidamente nesse sector. Pode? Bom, acho que a Sanasa já não está mais conosco. Presente, mas está aqui, está aqui. É que ele estava sentado ali, ó. Eu não vi ele mudando de lugar, desculpa, Ana. Eu entendo perfeitamente a questão da situação local, até porque é mais fácil envolver as indústrias e de acordo com a necessidade, mas numa perspectiva de futuro, dentro do contexto da Agenda 2030, o envolvimento da população. A gente precisa de campanhas de marketing, televisão, tirar um pouco a visão da população, que é algo que vai matar, porque hoje a população no país, o povão, pensa que uma vacina de gripe é uma política de Estado para matar a população. E isso é verdade, que ocorre esse pensamento. Da mesma forma, a minha preocupação é que o mesmo pensamento se reproduz, e eu creio que se reproduz, em relação à água de reuso. Muito obrigado. Fernando, Renato também, se quiser, por favor, vem aqui à frente. Eu queria fazer um comentário. Desculpa. É mais fácil fazer reuso industrial, essa voz está meio... As indústrias também têm que associar as suas iniciativas à própria imagem, de tal forma que elas não vejam somente pelo lado financeiro ao discutir uma questão de reuso. Quer dizer, a primeira conversa que você tem com qualquer empresa que não tenha uma governança internacional visando uma postura, vamos chamar assim, dentro de uma... Como é que, talvez a palavra não estou conseguindo encontrar, uma postura de responsabilidade, a indústria não poderia somente ver a questão no curto prazo do retorno, etc., etc. Eu acho que está a imagem associada a um projeto de reuso. E, para mim, um dia que eu expliquei para o meu neto onde eu trabalhava, ele falou, rapidinho, ele pegou assim, ele falou, isso é do bem. Não precisou muita explicação, ele falou, o projeto é do bem, porque ele percebe que existia um recurso que ia ser descartado e ele teve um novo uso, não é? Agora, somente colocar os profissionais do setor e a indústria não perceber que ela tem que também ter uma posição proativa em relação a isso, nós vamos ficar patinando. Ok? Lá no fundo agora, pois não? Boa tarde, eu sou Alexandre, da Fiesp, aqui de São Paulo. Eu queria, para ser bem breve, abordar, primeiro, parabenizar todos os palestrantes e focar um pouco agora na parte da tarde. Talvez isso mostre um pouco o desafio que a gente tem, nós da indústria, às vezes, quando vamos discutir o reuso. Um primeiro conflito que, às vezes, ocorre é se reuso se escreve com acento ou sem acento, né? E isso mostra o tamanho do desafio que a gente tem, de fato, para abordar a questão do reuso, né? Mas, de fato, eu queria abordar um pouco na parte da tarde. Um dos grandes desafios é em relação à modelagem de negócio e à modelagem institucional, né? Acho que o exemplo do Aquapolo mostra um pouco um modelo onde você tinha uma demanda que gerou uma oferta. O caso da Sanasa e muitos outros exemplos que a gente tem visto pelo país é a oferta que depois vai gerar a demanda, né? E aí, claro, que a pergunta é, quem paga a oferta enquanto a demanda não existir? Ou seja, se eu tenho uma tarifa, de alguma forma, eu posso até tentar incorporar na tarifa para ter essa proatividade. Então, eu queria muito, para ser direto até em virtude do tempo, ouvir um pouco dessa questão da... A Helene também falou um pouquinho de subsídios, né? Ou seja, da continuidade. Nessa questão da modelagem de negócio, naturalmente, a modelagem institucional, para, nesse olhar de a oferta que geraria a demanda, como que a gente faz isso parar de pé enquanto a demanda firme não ocorre? Quem você gostaria que respondesse? O Renato, por exemplo, Olha, que não... O Renato não falou ainda, então, o professor Renato, por favor. Professor Renato, por gentileza, o que faremos com a oferta enquanto não temos demanda? Então, o que fazemos com a oferta é o que a Sanasa já faz, né? Lança o efluente 99% para o rio e o rio agradece, recuperando a natureza, né?
uma água de excelente qualidade, esse rio vai passar em outra cidade, vai possibilitar a captação de água, que antes a cidade não tinha, né, aquele município é jusante. Então, é uma coisa que acontece na prática, naturalmente. Isso acontece, né? Agora, precisa realmente ter uma política tarifária, né? Por exemplo, lá na Sanasa, a gente vai vender água para o aeroporto, né? Hoje já vende água potável, né? Então, a água para o aeroporto vai ser para os vasos sanitários, né? A gente vai ter que vender por um preço menor do que vende hoje. Então, a receita da empresa vai diminuir. Aí vem o diretor financeiro e fala, nossa, mas isso não pode acontecer, ô louco, nós vamos ter perda de receita. Realmente vai ter perda de receita. Mas se a gente precisa entender isso, a meu ver, e ao ver do ambiente, da sociedade, da comunidade, que a Sanasa, como empresa pública, né, ou se fosse uma empresa privada, ela teria que ter alguns subsídios para ela fazer essa venda dessa água de reuso mais barata, e o ganho que a cidade teria seria que o aeroporto ele vai aumentar a demanda de passageiros, ele vai trazer novas indústrias, logística em torno do aeroporto, com muitas áreas de serviços, né? E isso aumenta empregos, aumenta impostos, e a economia circular ela volta, né? Então, é uma reorganização da sociedade, né? Que precisa ser, de alguma forma, entendida, né? Eu perco aqui, mas ganho ali, o outro perde ali, mas ganha colar. No fim, todo mundo ganha e ninguém perde, porque está todo mundo ganhando. É um pouco estranho, mas é mais ou menos isso. Tá ok? Mais um comentário? Um breve comentário apenas sobre isso. O que nós vimos no estudo do Banco Mundial, que é muito difícil realmente é fomentar a demanda. A demanda por efluentes é algo muito difícil. Então, quando você constrói uma planta, uma estação de tratamento de efluentes, não sabe nada sobre a venda de água, você talvez possa vender muitas outras coisas, mas quando não há demanda, talvez tenha demanda por eletricidade ou outros subprodutos, mas não há incentivos, digamos assim, se não houver incentivos para um projeto de aproveitamento de água, ninguém irá comprar. Sim, é só para complementar, porque foi a razão que eu mencionei. A prioridade são bacias críticas, onde há falta de água. É lá que vai começar o reuso, não vai... Ok?